de Deus com você. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 23, Provérbios 23, no versículo 24, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos reunidos aqui neste templo. E também, meu Deus, os nossos amados que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor venha mostrar, abrir o nosso entendimento, plantar a Tua palavra dentro de nós. Mas não o texto, mas a Tua palavra por trás do texto. Essa palavra que muda, que transforma, que toca, que gera dentro de nós a necessidade do reino. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então, meus queridos, olha só. O pai do justo exultará de júbilo, né? O pai que conseguiu criar alguém no caminho do bem, que esse filho cresce, se torna adulto. O pai, a mãe se alegra de ver, com a ajuda de Deus, ferramentas aplicadas para poder gerar um filho no caminho do bem. Então o pai, a mãe se alegra muito quando o filho anda no caminho da justiça. É como se fosse a nossa recompensa de todo o labor, de todo o trabalho árduo, que você que é pai sabe. É a nossa recompensa. É ver que o nosso filho decidiu trilhar o caminho do bem, né? Quem tem filho sábio, nele se alegra. Olha só. Então hoje nós vamos falar sobre a paternidade. E o interessante é que chegou a semana do Dia dos Pais, chegou o Dia dos Pais, e você não vê, de certa forma, as lojas lotadas. Você não vê um movimento no comércio como em outras datas, né? Poucas são as lojas que tem uma placa lá, olha, desconto especial do Dia dos Pais, uma ornamentação diferente com uma gravatinha lá. Poucos lugares você vê. Passou a semana todinha e você não viu quase nada na internet falando sobre o Dia dos Pais. Poucas foram as propagandas, poucos foram, né, as reflexões geradas em cima do Dia dos Pais. E de repente a gente pode se perguntar, o que está acontecendo? Né? E alguns podem argumentar assim, não, o Dia dos Pais é só uma data comercial, né? É só consumismo, isso não quer dizer nada. Alguns podem até adotar que seria uma meia-verdade, mas como meia-verdade não existe, então é uma mentira. A realidade é que devemos encarar e refletir sobre ela, é a seguinte: é que a figura do pai está desgastada no seio da família. E já há muito tempo, o mundo vem trabalhando de uma forma muito brutal, para que a figura paterna se perca no meio da sociedade. A figura do pai, aquilo que a paternidade representa, né? É tão forte o que eu estou falando, que até nos dias dos pais, muita gente homenageia as mães, porque são pais, que criaram o filho sozinho, né? Então é interessante como é que a sociedade tem se comportado com relação a isso, né? E a figura do pai sendo desgastada no mundo, ok. Mas quando a figura paterna começa a se desgastar dentro da igreja, aí é um ponto a ser considerado. Porque a igreja hoje, a igreja é uma das únicas instituições que luta para manter a figura do pai, de acordo com aquilo que um pai deve ser. Então a igreja é uma das únicas instituições que realmente levanta a bandeira
que existe realmente um homem, e esse homem do sexo masculino, do gênero masculino, precisa exercer a sua masculinidade e exercer o seu papel de paternidade na terra. E quando isso não acontece, isso é muito ruim, pois o enfraquecimento da figura do pai desestrutura e desestabiliza o modelo idealizado por Deus para a família. E é por isso que é importante nós entendermos: se o modelo instituído por Deus para a família for desconstruído, a sociedade se desconstrói. Já tem um bom tempo que o mundo tem proposto vários outros modelos de família, vários outros rearranjos familiares. E tem muita gente que já tem tempo, tem gerações que tem aderido a esses outros modelos de família. E para a gente analisar se esses modelos de famílias dão certo ou não, é só olhar a sociedade como está. É só ver como é que estão os problemas sociais, o abandono, a violência, o aborto e tantas outras coisas que existem por aí, dilacerando as famílias. Tudo por quê? Porque esses novos modelos familiares estão em desacordo com o modelo que dá certo. E o único modelo que realmente dá certo é o modelo proposto por Deus. É o modelo criado por Deus. É o modelo do início, lá no princípio, que Deus fez o homem, do homem fez a mulher, uniu os dois, os abençoou, e o resultado da união dessas duas pessoas geram a prole, geram o filho, e assim surgiu a humanidade. O interessante que hoje a ciência, e ninguém fala isso, até porque estou esquecendo um pouco da ciência, mas surgiram alguns estudos, por exemplo, para constatar o trilho genético do ser humano. Então, dentro da nossa célula existe uma organela chamada mitocôndria. E dentro da mitocôndria existe material genético, existe DNA. Então, dentro do nosso corpo existem só dois lugares que tem DNA, que é dentro do núcleo da célula e na mitocôndria. Pegaram o DNA da mitocôndria e fizeram um mapeamento genético dessa mitocôndria e viram que esse material genético de dentro desse local é exclusivo da mulher. Exclusivo da mulher. E pegaram e foram fazer um mapeamento das mulheres do mundo todo, de vários lugares do mundo, de várias gerações, e conseguiram rastrear esse material genético e viram que chegaram à conclusão de que todas as mulheres descenderam de uma única mulher e chamaram de Eva mitocondrial. Isso há mais ou menos 6.000 anos atrás. Quando deram essa descoberta, fizeram também o quê? Uma outra descoberta. Existe um material genético que é exclusivo do macho, é exclusivo do homem, que está presente no cromossomo Y. É exclusivo do homem, né? Do homem, esse material genético. Pegaram o cromossomo Y e fizeram a mesma metodologia que aplicaram no DNA mitocondrial. E impressionante, chegaram à mesma conclusão, que todos os homens descendem de um único homem, há mais ou menos 6.000 anos atrás. E por isso também denominaram esse estudo de Adão, né? Então, queridos, conversando com alguém, não estou lembrado, sobre esse assunto, aí o irmão olhou para mim e disse assim: poxa, eles deveriam ter economizado muito dinheiro se tivessem lido a Bíblia, né? Mas é um fato, o modelo instituído por Deus é esse. E a igreja precisa defender isso, porque é isso que dá certo. E o interessante
que o modelo proposto por Deus está contido aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Especificamente olhando para o livro de Provérbios, o interessante nesse livro, em todo o livro de Provérbios, se você for ler, eu desafio você a fazer um estudo do livro de Provérbios, que é um livro infinitamente incrível no sentido de instrução, da gente receber sabedoria da parte de Deus, conselho da parte de Deus. É interessante que esse livro de Provérbios parece ter sido feito uma conversa entre um pai e um filho. Um pai dando conselhos para o filho. É impressionante. Tanto é, por exemplo, só em Provérbios 1, no primeiro capítulo de Provérbios, olha o que é que diz lá no versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. No versículo 10 diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. No versículo 15: meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem. Olha só, então a expressão é clara. Então, nesse livro, a palavra pai aparece 30 vezes e filho 53 vezes no livro de Provérbios. Então a gente percebe claramente que é um pai aconselhando um filho. E nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós entendemos que é Deus, nosso pai, aconselhando seus filhos. É essa relação de pai e filho que nós queremos trabalhar aqui hoje. Então, de acordo com a palavra, a paternidade é uma grande bênção de Deus. A paternidade é uma grande bênção de Deus. Você que é pai, ser pai é uma das maiores realizações que você pode ter na sua vida enquanto você existir. Entenda isso, homem de Deus. A figura paterna se torna o primeiro referencial que simboliza o próprio Deus com seu amor e cuidado por seus filhos. Então, o relacionamento de pai com os seus filhos precisa arremeter, é a primeira referência que o filho tem de uma relação com o pai. Então, da forma como ele se relaciona com seu pai terreno, possivelmente também vai se relacionar com seu pai divino. Interessante que isso é comprovado no versículo chave que acabamos de falar no início. Quem tem filho sábio se alegra nele. E é verdade. E a gente também vê isso na relação entre Deus Pai e o seu Filho Jesus. Isso está muito evidente aonde? Numa das cenas que eu acredito que é uma das mais importantes entre Deus e o seu Filho Jesus na história da palavra, que foi no batismo de Jesus. Jesus foi para o Rio Jordão e foi batizado por João Batista. E no versículo 16 de Mateus 3 em diante diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Uau! Então, nessa relação, nós vemos um filho que agrada ao pai e um pai que se alegra com o filho. Naquele momento, aquilo foi tão forte para Deus, que ele viu o seu filho de Jesus obedecendo, desceu as águas. O Espírito de Deus veio sobre o Filho de Deus, e ele ficou cheio do Espírito Santo e de poder. E naquele momento o pai não aguentou. Os céus se abriram,
E o pai falou para todo mundo que estava lá, que não era pouca gente, ao redor do Rio Jordão: esse aí que vocês estão vendo, esse aí que acabou de ser batizado, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho, em quem eu me alegro. Se para Deus Pai isso foi tão forte ao ponto dele falar para todo mundo ouvir, imagina para Jesus, o Filho, como ele não saiu de dentro daquele rio, cheio do Espírito Santo e na certeza de que ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele ouviu do pai dele: esse aí é meu filho amado, esse aí é meu filho. Uau! E o interessante é que Deus não chamou Jesus de Messias, não chamou Jesus de Salvador, não chamou Jesus de profeta, não chamou Jesus de servo, porque Jesus foi tudo isso também. Amém ou não amém? Mas ele não falou. Antes de tudo isso, o que Deus falou para o filho? Esse é o meu filho. Então essa passagem nos faz lembrar do grande valor dessa relação. A relação de um pai com um filho. E no Novo Testamento a Bíblia nos apresenta Deus como um pai. Jesus, ensinando os seus discípulos, começou a mostrar Deus como um pai. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pela primeira vez o povo começa a entender que a relação que Deus quer ter com o ser humano é relação de família, é relação de pai com filhos. Antes disso e até hoje o judeu não tem uma relação familiar com Deus. O judeu não sabe o que é um Deus pai. O judeu tem Deus como Deus. Inclusive isso realmente é um dos grandes pontos de controvérsia entre o judaísmo e o cristianismo. E a relação do judeu com Deus é uma relação de servo. Deus é Deus e o judeu é servo. Jesus veio e nos apresentou um outro Deus, que é um Deus Pai. E a nossa relação como cristão nós temos uma relação entre pai e filho. Essa é uma das principais diferenças, divergências até, entre o cristianismo e o judaísmo. Em Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos. Nós somos filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, esse termo Abba, Pai, significa papai, ou paizinho, ou meu papai. Aquela expressão carinhosa que uma criança tem quando chega com o pai, quando chega com a mãe. Então esse nível de relacionamento que o Pai Celestial quer que os seus filhos tenham com Ele. É esse nível de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Ao ponto de nós prostrarmos, adorarmos, buscarmos a presença. E quando a presença do Pai vier sobre nós, nós dizemos: obrigado, papai, porque o Senhor está aqui. Obrigado, paizinho, meu paizinho, eu te amo tanto. Esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos. Então, nesse contexto, a figura do Pai terrestre remete à do Pai celestial. E o relacionamento dos pais com seus filhos certamente influenciará a imagem que ele terá do Deus Pai. Essa é uma grande responsabilidade de um homem e de uma mulher de Deus.
é fazer com que os seus filhos olhem para você e enxerguem Deus na sua vida, para que ele possa ter uma referência e se achegar a Deus também. Infelizmente, a imagem de pai tem sido enfrentada ou enfraquecida dentro das famílias, e nós precisamos urgentemente resgatar a imagem do papel, do pai no seio familiar, a fim de que nossas crianças e futuramente os adultos não projetem imagens distorcidas do pai terrestre, transferindo-as inconscientemente para o pai celestial. Então essa é a nossa responsabilidade como pais, fazer com que os nossos filhos possam olhar para nós, enxergar que nós temos um relacionamento com Deus, não perfeito porque ninguém é, mas a gente teme a Deus, tem temor de Deus, quer buscar viver uma vida reta, uma vida diferente, uma vida com relacionamento com Deus, para que Ele também venha e mirando na gente, tendo a gente como referência, queira também servir a Deus. Esse é o nosso grande desafio. Então, pela palavra, o que é ser pai? Se a nossa referência é a palavra de Deus, então o que a palavra fala sobre o que é ser pai? Vamos refletir sobre alguns pontos que resumem as principais definições da paternidade de acordo com a palavra de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, pai, em primeiro lugar, significa proteção. Diga comigo, proteção. Provérbios 3,12 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O pai é aquele que se levanta para proteger. Ele tem um senso de proteção. É ele que fica antenado para poder cuidar da sua casa, no sentido de não deixar nada físico, emocional ou espiritual entrar na sua casa e atacar algum dos seus. Um pai, de acordo com a Bíblia, ele é protetor. E para proteger a sua casa, ele também é o provedor. Ele entra para prover. Ele promove sustento, promove segurança, promove um ambiente saudável, para que todos dentro da casa possam desfrutar da presença de Deus, possam projetar a sua vida, possa projetar os seus sonhos e a vontade de Deus para aquela casa. Está na responsabilidade do pai, está na responsabilidade do homem promover tudo isso. Então a paternidade deve ser marcada pela proteção. O pai é provedor dos seus filhos e o primeiro protetor. Primeiro, criança, quando ela começa a entender, se dá conta de que ela é um ser na terra, ela precisa ter na figura do pai a figura do seu herói, aquele que chegando para resolver a parada, aquele que está ali para proteger, para suprir, para fazer a coisa acontecer. Isso é ser pai. Até mesmo quando o pai repreende os filhos, ele está fazendo para proteger os filhos do mal. Porque se tem algo que serve para proteção, é colocar limites. E quem tem que colocar limite é o pai. E quem tem que ajudar o pai a colocar limite nos filhos é a mãe. O pai tem que ser o chato mesmo da casa. O pai que não é o chato, está meio complicado. Pode estribuchar, pode pular para um lado, pode pular para o outro, mas o macho tem que segurar firme, dizer não, é só até aqui, daqui para pode, mesmo pode, não esquenta, fica bravo, não, fica, é isso mesmo, agora se o pai começa deixa e vai deixando, menino não faz isso, e o menino lá, o menino faz, né, e o menino cresce, a veia engrossa, meu irmão. Quando pensar que não, acabou-se, meu amigo, né? O filho que a gente rala tanto, meu irmão, para criar no caminho do bem, desembesta.
Tudo por falta de limite. Então você que é papai, se você ama mesmo seu filho, sua filha, proteja. Nem que para isso seja colocar limites bem estabelecidos. Agora, eles vão achar muito ruim, mas lá na frente, eles vão amar. O meu pai foi um protetor. Mas quando na hora que ele dizia não, meu amigo, já era. Mas agora eu entendo, porque foi para o meu bem. Se eu fizesse tudo que viesse na minha cara, hoje eu não estaria onde eu estou. E aí eles começam a falar. Com certeza você que já tem pai aí, dos filhos que já estão grandes, hoje mesmo você recebeu mensagem assim: eu agradeço aquelas peias que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelo irralho, né? O Senhor me deixou trancado em casa, não me deixou sair. Eu sei que agora era para o meu bem. E se for em áudio, ainda foi assim: eu sei. Né? Então segura firme, meu amigo. Lá na frente vai vir a recompensa. Você vai ver um filho do bem, uma menina do bem, longe dessas armadilhas que o mundo e o Satanás estão aí com a boca aberta só para engolir essa turma toda aí. Mas você não. Amém ou não amém? Então, querido, pai é proteção. Amém? Vem aqui, Franklin, rapidinho, meu filho. Vem aqui comigo aqui. Me ajuda aqui na minha. Segura aqui. Levanta com as duas mãos para cima assim, olha. Pai, tá? É proteção. Amém, meus irmãos? Amém? Aplauda a Jesus, glória a Deus. Você pode ir para lá, meu filho. Leve lá. Não, pode levar essa plaquinha, sente lá. É isso aí. Glória a Deus por isso, né? Então, ser pai é ser um protetor, é entender que veio para proteger. Não deixe o negócio descambar, meu irmão. Está em você a autoridade dada por Deus para você puxar o negócio aqui debaixo do temor do Senhor e fazer a sua casa andar, né, com saúde. Amém ou não amém? Segundo, ser pai é dar o amparo. Diga comigo, amparo. Provérbios 4, 3 e 4 diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Olha só. O pai precisa amparar os seus filhos em todos os momentos de sua vida. E isso, meus irmãos, é um desafio muito grande. Porque mesmo amando, mesmo impondo limites, mesmo colocando, mesmo protegendo, mesmo provendo, muitas vezes os nossos filhos erram. Nossos filhos escolhem andar pelo caminho errado. Nossos filhos muitas vezes escolhem tomar atitudes que se desviam dos caminhos do Senhor. Muitas vezes nossos filhos nos decepcionam. Andam por caminhos que não deveriam andar, que não foi aquilo que a gente projetou para eles. Mas um pai, de acordo com a palavra de Deus, é um pai que consegue, no meio de muito sofrimento, separar o filho daquilo que o filho fez. E aquilo que o filho fez realmente precisa ser tratado, precisa ser corrigido, precisa ser, trabalhado. E o pai não pode ser conivente com as decisões erradas que seu filho toma. Porém, não pode abandonar o filho. Muitos pais criam seus filhos ali, e no primeiro erro que eles cometem, eles confundem tudo. Por conta do que o filho fez, o pai acaba abandonando o filho. Muitas vezes dentro da própria casa. O filho está lá, mas foi abandonado pelo pai. No momento mais difícil da vida do filho, que ele sabe que ele errou, ele sabe que ele quebrou a cara, ele sabe que ele deu uma cabeçada,
nessa hora, um verdadeiro pai ampara o filho, mesmo condenando a atitude que o filho fez. Portanto, não despreze seus filhos pelo erro que eles têm cometido. Ampare-os e coloque bem claramente para ele: isso que você está fazendo, isso que você fez, eu não concordo, Deus não concorda, Deus não tem parte com isso, mas você é meu filho, você é minha filha. O que eu puder fazer para cuidar de você, eu vou fazer, porque você é meu filho. Desse jeito, a bênção de Deus vem sobre a vida daquela casa. Deus dá fortaleza, Deus dá estratégia para aquele pai, para aquela mãe, e Deus também ministra na vida daquele filho, para que ele possa entender, reorganizar a sua vida e voltar para o trilho novamente e caminhar. Mas quando um pai não entende isso, desampara, abandona, marca, destrói o futuro daquele filho, o filho se perde de uma vez. E não é isso que a palavra de Deus nos orienta. E esse amparo vai desde uma palavra, uma simples palavra, faz toda a diferença na vida de um filho. Toda. Até uma ajuda em um momento que mais precisa de ajuda. Porque desde os primeiros passos de uma criança, os filhos esperam amparo dos seus pais. O tempo todo. O tempo todo. Então, um pai é amparo. É aquele que ampara. Vem aqui, Guto, rapidinho, meu filho. Vem me ajudar aqui. Né? Você que já foi contemplado aqui com o prêmio, então bora me ajudar aqui. Levanta para cima aí, olha. Ser pai, meu irmão, é isso. É amparar. É fazer com que a coisa aconteça. Amém? Obrigadinho, Guto. Pode sentar lá, leve lá sua placa. Em terceiro e último lugar, ser pai é ser incentivador. Acima de tudo é dar um incentivo para o filho. Provérbios 4:1 diz: ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão conhecimento. O incentivo de um pai determina o futuro dos seus filhos. O destino do seu filho está no poder das suas palavras. Aquilo que você determinar, aquilo que você incentivá-lo a fazer, ele vai fazer e vai dar o seu melhor. Se você pegar isso e incentivar o seu filho para o caminho correto, para o caminho de servir a Deus, para o caminho de ser um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem compromisso com a verdade, ele vai caminhar esse caminho. Ele vai. Porque o filho, o tempo todo, está esperando uma palavra de aprovação e de incentivo dos seus pais. Principalmente do seu pai. Um simples olhar ou um elogio pode levantar os filhos como grandes pessoas, por conta daquele incentivo que o pai deu. Amém, meu irmão? Você pode prestar atenção, quando a criança é criancinha, que ela está começando a fazer, ela pega lá a folha e desenha lá e tal. Quando o pai entra, ela sai correndo com a folha. Olha aqui que eu desenhei, papai. O desenho está todo assim, ó. Aí o pai pega assim rápido. Uau, rapaz, mas está muito legal, meu irmão. Aí ela falou, opa. Ou estou falando alguma coisa errada aqui? Não é assim? É, meu irmão. Sabe, quando o pai chega, né? Que o filho chega lá, poxa, pai, tirei tanto, né? Em química, em física, em biologia, matemática, alguma coisa assim, né? Uau, meu filho, rapaz, tu tiraste tudo isso? Foi, rapaz, olha, parabéns. E eu declaro em nome de Jesus que tu vai ser um camarada que vai tirar muitas notas boas e vai ser um camarada fera nessa área aí. Meu irmão, camarada, tufa o peito e sai. Agora,
Quando o filho chega perto do pai e diz assim: poxa pai, olha só, eu tirei 8. 8? Tu não trabalha, tu não faz nada. É para te tirar 10. Tu não faz nada mais que a tua obrigação. Olha, cuidado, meu primo. Amém, meus irmãos? Vamos incentivar os nossos meninos. Vamos liberar palavras proféticas. Vamos semear na vida deles, né? Tirou 8. Você quer que ele tire algo mais? Poxa, meu filho, parabéns. Glória a Deus por isso. Mas venha cá, o que foi que aconteceu? Aonde foi que você errou? Ah, pai, eu errei aqui e tal. Pois é, bom, então se você já sabe que você tem dificuldade aqui, agora você vai se dedicar nessa parte aqui, porque na próxima nota você vai aumentar. É assim. É muito importante nós incentivarmos os nossos filhos, meus irmãos, porque é no incentivo que a gente libera a palavra que vai orientando o destino deles. Então, ser pai é dar incentivo. Amém? Vem aqui, Nerivan. Pega aqui, meu filho. Ser pai é isso. Amém, meus irmãos? Agora eu quero convidar o Franklin e o Guto. Traga aqui, meu filho, aqui, né? Vem aqui na frente. Olha só aí. Vem mais para cá assim pro lado. Olha, eu sabia que ia dar essa confusão. Vem mais para cá pro lado aqui. Fica bem no meio. Já deu certo aí? Deu certo? Então levanta aí, olha só. Ser pai é isso. Ser pai é dar proteção. Ser pai é dar o amparo. Ser pai é dar o incentivo para aquele filho ser criado nos caminhos do Senhor. Ser uma pessoa de bem. Ver a mão do Senhor ajudando ele nos desafios dele. Porque, meu irmão, esse mundão que está aí fora não está de brincadeira não. Você sabe como é que está o negócio aí fora. Então, quando a gente olha para os nossos meninos e diz assim: meu Deus, o que vai ser desse menino? Pois é, mas se nós fizermos isso, dar proteção para eles, né, dar amparo para eles, dar incentivo para eles, no temor de Deus, no caminho certo, Deus vai nos ajudar, meus irmãos. E nós vamos formar uma geração de filhos fortes, pessoas que não vão ceder, pessoas que vão caminhar, que vão ver a bênção de Deus, que vão ver o projeto de Deus na vida deles. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus, glória a Deus. Muito obrigado, papais queridos, que Deus os abençoe, né? Isso é muito forte, pode colocar aí, glória a Deus, né? Isso aqui foi na hora aqui, tá, irmão? Não foi nada treinado não, se bem que se você olhou aqui, não tinha como dizer que, né, não tinha passado pelo menos umas 2 horas treinando, mas não. Só para você ter uma ideia do quanto que esses pais são, né, preparados aqui. Amém ou não amém? Provérbios 17:6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha só, os pais são o orgulho dos filhos. Quando o filho fica veterano, quando ele fica adulto, que ele está sustentando a família dele, e você tiver veterano, ele vai chegar com você, lhe abraçar, lhe cheirar, e vai dizer justamente aquilo que muitos daqui já ouviram hoje: tenho orgulho do Senhor, o Senhor trabalhou demais, o Senhor se esforçou demais, o Senhor ralou demais para me dar aquilo que muitas vezes eu nem merecia. É sobre isso, meus irmãos, que eu estou falando hoje. Agora você imagina um pai virtuoso, junto, trabalhando junto, acompanhando com uma mãe virtuosa. Os filhos, se cumpre o que a palavra diz, serão poderosos na terra. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. De um homem se tornar um homem de valor, temente a Deus, e uma mulher se tornar uma mulher virtuosa, temente a Deus. E os dois, sabendo quem são em Cristo, trabalharem juntos, para que a bênção de Deus venha sobre o casal,
e entre sobre a vida dos filhos. E todo esse legado de bênção que está lá no Salmo 128 é derramado sobre a vida dos filhos. E a família será poderosa na terra. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que a sua família é uma dessas famílias. Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe capacitar. Você vai andar debaixo do temor de Deus. Deus vai lhe ajudar e a sua família vai ser uma família mais poderosa nessa terra ainda. Deus tem muito a fazer em nossas vidas. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor porque Ele é muito bom. A paternidade é marcada pela proteção, pelo amparo e pelo incentivo. Estas marcas são levadas pelos filhos para sempre, sem nunca esquecerem do seu pai. Os pais têm o privilégio de receber uma vida para cuidar como um presente de Deus para toda a vida. E Deus usa os pais para alcançar seus filhos com seu amor. Deus é um bom pai, o tempo todo. O tempo todo, Ele é um bom pai. Hoje eu acordei bem cedinho. Na verdade, quase nem dormi. Era meia-noite e ainda estava atravessando o Amazonas. Acordei bem cedinho com escuro. Digo, rapaz, hoje é meu dia, eu vou acordar, eu vou levantar, que hoje eu vou aproveitar bem. Levantei, vim na padaria, comprei o pão. Voltei para casa, fiz o café e a mulher dormindo. Organizei tudo e tal. E de repente eu parei e fiquei olhando. E sozinho ali naquela cozinha eu disse: meu pai, o Senhor verdadeiramente tem sido um bom pai para mim. O Senhor tem me dado coisas que eu jamais merecia. Esse é o nosso Deus, um bom pai. Se você ainda não experimentou o amor de um pai, saiba que você tem um Deus, que se você fizer desse Deus o seu pai, toda a sua carência, toda a sua necessidade de ter um bom pai é suprida. O meu pai saiu de dentro de casa, eu tinha 8 anos de idade. Mas o Senhor levantou pessoas que se colocaram como figuras de pai, me amaram como pai, me ensinaram o caminho de Deus como um pai ensina um filho. E o meu Deus supriu todas as minhas necessidades. Então hoje eu sei quem é ter um pai. Curva sua cabeça, feche seus olhos, que eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado.